E também estamos fazendo anotações. Muito bem. Então tá, uma boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente organizou mais essa edição do Venture Deep Talks para bater um papo com o Alexandre Chequim, depois vou apresentá-lo, ele também vai se apresentar. Dentro dessa grande iniciativa que a gente tem, que é o Tecnova 3, né? Então, estamos aí nessa frente de acelerando já alguns negócios inovadores que foram contemplados com esse programa da FINEP. O pessoal da Prospectabil, que está aqui, é um deles. Alguns que a gente está conversando aí, que a gente espera que sejam também. O Adriano, da UFTEC. Alguns eu vou reconhecendo aí. E muitos outros que a gente está imaginando que vão vir com a gente, né? A gente já está com 27, né, Patrícia, projetos acelerados, e temos mais uma lista aí de outras empresas que a gente está conversando, outros estados que ainda não abriram o processo de contratação. E a gente achou que fazia sentido, em alguns momentos, usar dessa técnica do peer-to-peer learning, né, que é compartilhamento de experiências, então trazer empreendedores que já passaram por trajetórias semelhantes para contarem um pouco como foi a trajetória, né, quais foram os desafios. A gente fez a primeira edição lá em agosto com o William, da Biosense. Agora, em dezembro, a gente fez com o Daniel, da Pixforce, e aí organizamos para fazer com o Chequim, então, hoje, 27 de janeiro, para contar o case dele, a história dele e a trajetória da Digifarms, né, contar as duas coisas. Então, só relembrando, assim, né, por que a gente está aqui, a Venture, semana passada, sábado agora, completou 13 anos. Fomos eleitos em 2024 a melhor aceleradora do Brasil, em 2025 a segunda melhor, né, então a gente tem uma estrela dourada e uma de prata, pela Amprotec. Já foram mais de 100 negócios investidos. Para investir nesses 100 negócios, a gente analisou mais de 12 mil negócios. São 8 exits, na verdade 10 exits, né? Agora, nos próximos dias, a gente deve divulgar mais 2 exits que estão acontecendo aí. Amanhã deve sair oficialmente a notícia de um deles, e eu acho que no final de fevereiro a gente divulga o outro. Então, já vão ser 10 exits que estão acontecendo nesses 13 anos. E, trabalhando em projetos de aceleração, já foram mais de 4 mil negócios acelerados, né? Então, é uma bagagem toda. E aí nós começamos, então, a acionar a rede de empresas que participaram de nossas atividades. O Chequim é uma investida do nosso grupo de investidores do agronegócio, do AgTech. Então, trouxemos ele aqui para contar o case, né, de como é que foi a trajetória e contar principalmente, acho que uma coisa que vai interessar muito, né, os desafios do agro e também os desafios da internacionalização. De minha parte, a gente não tem hora para acabar, né, então a gente pode ir conversando aí, né, vamos ver como é que a conversa vai, enquanto a panela tiver com as pipocas estourando, não tem problema, né, quando as pipocas começarem a baixar, o pessoal começar a sair, daí a gente encerra. Aqui, não sei como é que é por ti aí, mas acho que tu também está tranquilo, né. É porque eu estou 3 horas antes que vocês, então, para mim, é mais tranquilo ainda. Não tem problema com a janta, né? Tá tudo certo. Bom, eu acho que a gente pode começar com quem era o Alexandre antes da Digifarms, né? Porque eu acho que tem muita gente aqui que está começando o seu negócio, tem uma bagagem anterior, está começando e tem essa reflexão, né, dessa transição de carreira. Então, conta para nós aí como é que é isso. Quem era o Alexandre antes da Digifarms? Te apresenta, né, e vamos em frente. Bom, ótimo. Em primeiro lugar, obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que é ótimo a gente trocar, né, figurinha, trocar ideia, essa visão do peer-to-peer é muito legal, porque a gente aprende e pode compartilhar também, né, o que a gente está fazendo. Assim, longe de um case, porque para mim case é quando o negócio já está, né, consolidado e tal, a gente ainda está construindo o negócio. Então, o que é o meu background? Primeiro, eu venho de uma família do agro, né? Meu bisavô imigraram do norte da Itália para o sul do Brasil, e desde então, né, na agricultura. O meu pai é agrônomo,
foi a primeira geração a se graduar, né? Então, por causa disso, né, acabou indo para o mercado, trabalhando em outras empresas. Depois, né, quando ficou um pouco mais senior, ele voltou para a produção, lá para a propriedade. Isso me colocou dentro de né, me expôs dois mercados muito distintos, porque, de um lado, eu tinha a visão da agricultura, a visão, né, da propriedade e tal, mas como meu pai trabalhou para grandes multinacionais, eu tinha aquela visão também corporativa, aquela coisa mais business mesmo, e aí juntou outra questão, que eu comecei a programar e trabalhar com informática muito cedo, 9 para 10 anos. Sempre fui nerd puro, assim, não tinha como não ser pela base que eu tive lá atrás. E aí, por causa disso, comecei a trabalhar com informática. Meu pai é baby boomer, né? Entrou aquela questão da transição, colocaram um computador, a empresa colocou agora, a partir de agora, tudo é por aqui. E aí eu comecei a ajudar o pai, ajudando o pai, eu comecei a entender melhor as coisas que estavam acontecendo e fiquei não só como um filho que sabe que o pai trabalha numa empresa, mas um filho que co-participa, montava relatório, montava apresentações e tal. Então, que legal. Porque foi um período de transição abrupta, né? Saiu de um malote digitado, né, na máquina de escrever, ou na máquina aquela elétrica na época, para Lotus, né, 4 Pro, WordPerfect, e tudo virou digital, né? E o meu pai tinha uma área grande, trabalhava, né, num circuito grande de viagens e tal. Era desenvolvimento de mercado e produto dessas multinacionais. Então, eu acabei assumindo um pouco essa ajuda para ele. Isso foi ótimo, porque me colocou, me expôs, e ele sempre, desde pequeno, ele sempre nos colocou, eu e meu irmão, responsabilidade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aqui é com vocês e tal, para a gente ir. E aí, então, eu fiquei naquela opa, isso aqui é o business, isso aqui é marketing, isso aqui é vendas, tá, isso aqui é isso, sabe? Comecei a entender um pouquinho, e ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com informática. Então, isso me provocou muito essa visão, né, de cross area, assim, sabe? De buscar essa... E aí, o que aconteceu, eu comecei a empreender muito cedo, com 12, 13 anos, eu já estava fazendo coisa para fora e cobrando. Aí, com 14 anos, eu montei uma operação, uma BBS, que foi uma pré-internet lá, junto com outros dois amigos de colégio. A gente começou na época, quando começou a Mandic, né? Foi quando a gente foi transferido de Porto Alegre para Santa Maria, né? Porque a propriedade é em Santiago, então ficava mais perto. O pai conseguiu a transferência para lá. E também porque depois viria a faculdade, então ele também estava, né, naquela visão de preparar para outra parte. E aí, naquela época, a gente montou essa BBS, comecei a gostar dessa questão de empreender, e desde então eu sempre tive negócio, né? Então, eu nunca trabalhei efetivamente para né, outra operação, outra empresa, sempre foi dentro dos meus negócios. O que aconteceu é que, quando eu fui fazer a faculdade ali, escolher, eu não sabia se eu ia para informática, eu não sabia para que lado eu ia, pela influência da agricultura, mas muito por causa de um diretor de marketing, que na época... eu fiz uma viagem e ele estava junto, e ele estava explicando o que era marketing, quem colocava preço, elasticidade de preço, demanda, oferta, começou a me explicar coisas, e ele me trouxe a sementinha do T-shaped profile, assim, que é essa visão de você tem que ser bom numa área, mas você tem que buscar conhecimentos em outras áreas. E aí, por causa disso, eu decidi fazer agronomia, e dentro da agronomia eu realmente comecei a aplicar aquele conhecimento que eu tinha, né, informática, e na época estava começando sites, comecei a trabalhar também com essa parte mais de web design, criando programas e tal. E aí, né, como é que chamam, que em terra de cego, quem tem olho é rei, né? E aí, um monte de projetos dentro da universidade, abriu, inclusive, o legal é que quem é meu sócio hoje, que é uma sumidade na área de pesquisa, com PhD na área de fitopatologia, com double major também na área de breeding, ele foi meu professor, na verdade, né? E aí a gente se conheceu porque, na época, eles me chamaram para ajudar num projeto dentro do departamento de fitossanidade, que ele era o chefe de departamento, e aí, por causa disso, a gente se conectou e, né, tivemos um envolvimento em projetos lá no início. Depois eu acabei retornando para Porto Alegre e tal, e a gente se reencontrou em 2015, quando eu estava daí nessa transição realmente de carreira. Então, assim, resumindo, lá atrás, o Alexandre Chequim é isso, e no meio do caminho, o que eu acabei fazendo foi construindo 5 empresas que atuavam de forma conjunta para, né, prestar serviço nessa área de estratégia, marketing, comunicação e tecnologia. 85% dos clientes na área do agro, né? Então,
a gente atuava de uma maneira sinérgica com essas marcas, né, dentro de projetos, mas tinham 15%, 20% dos clientes afins do agro, algumas metalmecânica e outros assuntos correlacionados, mas normalmente, majoritariamente, o agro, pela especialidade que a gente teve, pelo conhecimento e tal. E aí resumindo, teve uma oferta de compra dessas empresas, num projeto internacional que a gente estava. Na época, quando veio as primeiras conversas com os advogados e contrato, tinha uma cláusula lá de lock-up de 10 anos, e aí eu nunca tinha visto isso, e naquele momento, eu entrei numa crise de meia-idade ali, com 30 e poucos anos, dizendo, cara, mas como assim que não faz sentido assinar um negócio? Eu estou pensando em sair, não? E aí eu vi que eu queria mais propósito, queria uma coisa com um pouco mais de impacto mesmo, e mergulhei para dentro da área de tecnologia mesmo, tech-based companies, começando com mentorias, né? Na época eu estava já... Sim. Depois eu fiz 2 MBAs, um pós-MBA, sempre na área de negócios, marketing e tal. Então, estava trabalhando como consultor dentro desse grupo que eu montei. Eu tinha um sócio em cada empresa, mas fui o founder das empresas em conjunto e transformamos isso num grupo, né? E aí, nesse momento, o que aconteceu foi eu começar a me envolver mais. Aí teve uma primeira iniciativa que eu montei com outros 2 amigos, que era fora do agro, era mais na parte de investimento na bolsa e tal, mas trabalhava com essa ideia de base de dados, de modelos e tal. Isso não avançou, até por uma questão de intenção deles, interesse, família deles e tal. Aí eu acabei, ainda estava tocando meus outros, naqueles grupos, né, as empresas, as consultorias e tal. Passou acho que 3, 4 meses, eu estava voltando de um voo de Campinas e sabe quando tu tá saindo do avião, tá fazendo, né, saindo do avião e tá o pessoal esperando para embarcar, e aí de longe assim, né, porque a gente já começa, mas eu conheço quem é, era esse meu professor, ele estava o primeiro para embarcar, a gente se conectou rapidamente, reconectou, né, rapidamente ali, falando, quanto tempo, cara, pô, vou marcar alguma coisa, e ele falou assim, pô, eu tô indo para São Paulo, mas tô voltando na quinta-feira, vamos jantar. E naquele jantar, naquela janta, como a gente diz no Rio Grande do Sul, nasceu o conceito, né, a DigiFarms, na época tinha um nome código chamado FarmX, mas juntando as experiências, né, eu mais na parte de negócios e com tecnologia, e ele na base técnica, né, um agrônomo, né, de ciência, de pesquisa, de campo e tal. A gente juntou lá as nossas visões e começamos a desenvolver. Isso foi final de 2015, a gente iniciou em 2016 o desenvolvimento dos modelos e tal. Né? Então, e o que era, só para a gente contextualizar e ajudar o pessoal para estar nesse ponto junto contigo, muito bacana o teu relato até aqui. O que era o problema concreto assim, que estava por trás e que uniu vocês para começar esse projeto? Qual foi a dor que vocês viram? Legal, Carlos, bom ponto. Bom, primeiro, sempre teve e tem essa situação de o que a gente faz para resolver um problema de complexidade absurda que é a agricultura. Né? Então, na época, eu estava um projeto gigante que eu tinha participado, que envolvia aqui nos Estados Unidos, envolvia também uma unidade desse cliente na Europa, ficava em Londres, na parte de seguro, crédito. E aí, ali, eu comecei a olhar a agricultura sob outro prisma, sobre a imprevisibilidade, sobre a incerteza, né, de você conseguir saber o que fazer E aí, do outro lado, em cima de projetos voltados a lançamento de moléculas e tal, você vê, cara, como tudo pode variar tudo. Então, o ponto era, do meu lado, com a experiência que eu tive também naquela startup, né, de modelagens para a Bolsa, que basicamente tinha uma base de dados em cima de comportamentos de ações, e aquilo era digamos assim, a matéria-prima para se iniciar a construção dos algoritmos, mas se juntou com essa questão de, cara, isso para o agro é muito mais difícil, porque são muitas variáveis, são muitas áreas, searas. Eu digo que a agronomia, ela é assim, porque a agricultura é assim, né? Mas até meu filho agora está com 16, vai fazer 17 agora sexta-feira, né? Tá quase 18. E ele a gente estava falando sobre profissões e tal, e eu falei, cara, a agronomia, ela é tão diversa. A gente sai de uma coisa de química, vai para biologia, e vai para cálculo, e vai para engenharia, porque, né, tem
tem a parte de construções rurais e tal, porque a agricultura é complexa, né? Então, o ponto lá atrás era, pô, se para né, algo que é mercado de ações tem um valor, tu imagina para algo que depende a humanidade como um todo, seja para a questão de alimentos, seja para a questão de outros derivados que a gente tem, né, renováveis e tal. Então, eu tinha essa provocação na cabeça, e o Balardinho, o Bala, como a gente chama, ele tinha a visão do sistema, né? A cabeça dele é uma coisa que conecta os sistemas, os níveis todos de produção, toda a parte, né, de plant health, de fitossanidade, com a parte de solos, com a parte de sementes, seeds, e toda a interação com o clima e tal. Então, exatamente também nessa visão da complexidade e como a gente precisa entender o que fazer e quando fazer. Então, era essa a provocação inicial, Carlos, no sentido de, cara, já tem muita ferramenta disponível, né, seja biológica, seja mecânica e tal, só que botar essas ferramentas, química e biológica, mas como que eu ponho isso na forma certa, no momento certo, e trago um pouco mais de previsibilidade e de crescimento e sustentabilidade nessa produção? Então, era a grande dor assim, que a gente estava buscando, era diminuir a incerteza e direcionar a decisão. Tinha um fator comercial do mercado que nos incomodava muito, que era o push desse de produto, de ficar empurrando o produto para o produtor, sem saber o que ele precisa. Sim. Isso, óbvio, acontece em tudo que é mercado, mas, assim, o Carlos vai comprar o produto que eu preciso atingir minha meta, e não porque o Carlos precisa do produto, entendeu? Então, aquilo era complicado também. Então, assim, um conjunto de fatores, mas, resumindo, como que a gente aumenta a produtividade com sustentabilidade, fazendo essa combinação dos parâmetros que são tão diversos, né? Tá, mas essa ideia é uma ideia bastante ainda abstrata, né? Como é que isso se transformou num produto, assim? Como é que houve esse... Como é que foi o... Legal. Onde é que a gente vai agora, né? Como é que a gente monetiza isso? Legal. Essa era exatamente a minha não insatisfação, mas a minha angústia quando eu estava nessa questão de... né? Exatamente. Só que aí entra a situação que e foi nesse jantar, junto com o Bala, que ele trouxe, porque eu disse assim, cara, eu tenho ali um projeto que eu montei, a gente estava trabalhando, e que usava histórico de informações da Bolsa, só que eu não tenho, precisa de dado para a agricultura, para a gente poder trabalhar. E aí ele falou, cara, eu tenho quase 20 anos de idade de pesquisa. A pesquisa própria, com variáveis mapeadas, com clima, com sementes, com produtos e tal, e tal, e tal. E eu estou já montando há algum tempo umas equações para doenças. Ali caiu a ficha mais ainda, entendeu, Carlos? Porque foi, pô, cara, tá aí o ponto de partida. É tudo tão complexo que se você quiser ser o genérico, você não consegue chegar né, no resultado na ponta. Então, o ponto principal, imaginando que é algo que na América do Sul é o principal elemento de perda de produtividade hoje, que é a correlação entre genética e manejo fitossanitário com ênfase em doenças, né? A gente saiu em 2000 e pouco, no Brasil, com uma aplicação, ou nenhuma para duas de fungicida, para 6, 7 hoje, né? Ou seja, é o que driva toda o manejo. Aqui nos Estados Unidos não era um problema, nesses últimos anos aumentou para uma aplicação, 2, e já tem gente fazendo 3, né? Então, nasceu justamente o foco foi, cara, então vamos começar por aí. Construir um modelo para ajudar no manejo preditivo e preventivo de doenças, e a partir dessa frente a gente começa a ampliar, mas com uma visão de longo prazo, tá, Carlos? Acho que isso permeou muito a nossa construção do negócio. A gente nunca começou o negócio com aquela visão de vamos fazer um early exit, isso aqui vai ficar pronto em 2, 3 anos, até porque a gente sabe, desde o início, por trabalhar no agro, que o ciclo é longo, que o processo de transição e de maturação é demorado, não é uma fintech que gira rápido e você tem, né? Que nem uma vez um investidor me falou numa apresentação, cara, mas, por exemplo, os caras lançaram o Nubank, os caras tiveram em um mês tantos downloads, cara, como é que vocês não conseguem? Eu falei, cara, mas todo mundo sabe que é banco, todo mundo sabe que é cartão de crédito, todo mundo sabe o que é. Tudo só está migrando de uma versão, né, que é paga, ou que é mais
burocrática para uma questão gratuita. Agora, no agro, nós não estamos fazendo isso. Meu avô contava uma história, ele é de Caçapava, e disse que tinha um cara com muito dinheiro ali na região de Caçapava que quando abriu o Banrisul, disseram assim, cara, esse cara tem que ser nosso cliente, é a maior cabanha aqui dessa região da campanha é ele. Vamos lá, vamos. E aí foi desde o superintendente de Porto Alegre para conversar com ele, para fazer todo... E aí um dia ele falou, tá, mas só um pouquinho, cara, onde é que vai ficar esse dinheiro? Não, vai ficar lá na agência, protegido, o senhor fica tranquilo, quando o senhor precisar do dinheiro, a gente vai entregar. Tá, então tá bom. Então vamos fazer. Aí botaram tudo naqueles baús, naquelas coisas, e levaram lá pro banco. Aí passou uns meses, disse que chegou um dia, ele mandou a carta lá e falou, ó, amanhã eu tô passando quero ver meu dinheiro aí. Tô precisando de dinheiro, não sei. E aí os caras, cara, mas o dinheiro dele, foi um dendel, assim, mandando vir de tudo que é canto, São Gabriel, e Rosário, e Santa Maria, para mandar o dinheiro para lá, E aí disse que ele chegou lá, olhou o dinheiro todo, quanto tem aí? Falou, tem tanto. Ele falou, tá bom, pode guardar. E era isso, ele queria ver o dinheiro dele lá, entendeu? Nunca ninguém tinha banco, ninguém sabia o que é você não ter o dinheiro, os caras guardavam no colchão. Então, eu faço essa analogia que é para dizer, cara, faz isso. Tenta lançar um banco digital lá em 1940, 30, quando os caras... mas existiu o Banco do Brasil desde lá do Dom Pedro II. Ok, mas vamos lá para Caçapava, né? Então, eu acho que essa disrupção... E a gente sabe, a agricultura é a última indústria, né, para passar por toda essa digitalização de uma maneira... Tem um risco intrínseco muito grande, tem uma questão de tradição também muito grande, tem uma questão de clima e tal, então tudo é mais difícil, e mais longo e mais trabalhoso. Né? Esse jantar foi 2015, final de 2015, final do ano. Eu acho que foi final de novembro, se eu não me engano. Tá. E quando é que foi, assim, o primeiro sinal claro do mercado, né? Assim, que vocês conseguiram ter alguma conversa que alguém disse assim, tá, me interessei, quero comprar alguma coisa, assim, quando é que foi o primeiro feedback, assim, de que vocês tinham encontrado um produto e como é que foi essa trajetória? Bom, primeiro acho que tem uma situação do nosso estágio na época, né? Então, primeiro, eu já estava no mercado há algum tempo, eu já estava com 30 e poucos anos, já tinha, atuava já, tinha como clientes, essas empresas grandes do agro, BASF, Bayer, Syngenta, Dow, que depois viraram Corteva, tal, algumas empresas de pesquisa também e tal. O Bala tinha uma rede de relacionamento absurdo dentro dessas diretorias, presidências dessas empresas também e tal. Então, a gente, desde o dia zero, nós nos cobramos para entender o que faz sentido, o que não faz, para que lado vai, e se ajudando também, né? Vamos fazer um sistema operacional. Não dá, cara, tem que ser focado numa coisa de uma dor clara, um problema. Vamos. E aí a gente foi, e a gente utilizou essa rede de contatos, Carlos, para apresentar tipo, um primeiro draft de pitch. Né? Tem um cara que foi amigo pessoal nosso, foi... inclusive tem uma área com o pai lá junto, mas ele virou presidente global de uma multinacional grande aí, presidente do Brasil para essa empresa, depois foi para a América Latina, foi para os Estados Unidos, depois... Então, esse cara tinha uma envergadura imensa na época e a gente usou bastante pessoas como ele, né, e outros, para mostrar e dizer, cara, o que tu acha? Faz sentido, não faz? Tal. Então, a gente teve esse tipo de feedback. Na época, foi mais em direcionar mercado e entender. É importante que a gente, no início, imaginava que os nossos clientes seriam as empresas, as indústrias, né? Direto. Então, a gente imaginou que eles gostariam de ter uma solução para direcionar os seus produtos de uma forma mais agnóstica e tal. A gente acabou, né, claro, no meio disso teve processos, né, Carlos? Eu estou falando aqui, 2016 foi quando a gente começou a desenvolver mesmo a solução. Nós tivemos 16, 17, 18 como período-chave. No meio disso, a gente foi acelerado pela ACE, que era, na verdade, uma aceleração do Google, né? Aquilo, eu vinha de uma formação, vamos dizer assim, uma administração mais tradicional, uma gestão mais tradicional, MBA, SPM, FGV e tal, sabe, Balance Scorecard e tal. E eu comecei a fazer essa imersão nessa vida de startup mesmo, que é o fast fail, fast often, e essa coisa diferente, né? E aí, nisso, que a gente viu a necessidade de ir para o cliente final também. Não só olhando o cliente do cliente, né? Os produtores, e dentro desse programa do Google,
Eu lembro como se fosse hoje, a sede deles ficava ali numa rua paralela à Paulista, e a gente participou, foi selecionado para um programa de 2 fases, uma fase inicial de 3 meses e uma outra fase que eram 9 meses, e eles chegaram e disseram, você vai ter que ter X entrevistas até semana que vem. Só que assim, cara, outra startup era de seguro para celular. O cara desceu, deu 3 passos, foi para a boca do metrô lá e trouxe 300 entrevistas em uma tarde. E aí eu falei, cara, como é que eu vou entrevistar produtor aqui da Paulista? Não tem? Cara, te vira, liga, faz alguma coisa. E aí foi aquela coisa, pega, liga, uma parte tinha que ser em profundidade, ligação, e a outra formulário. Usamos algumas estratégias virais para botar em WhatsApp, já na época estava começando isso. E ali a gente viu o ponto do produtor mesmo, sabe? E aí aprender a perguntar também, porque eu já tinha trabalhado com pesquisa antes, então eu não pergunto o que é o teu problema, Carlos. Daqui a pouco eu pergunto o que tira teu sono. E aí cara, o que tira meu sono, primeiro é isso, depois aquilo. Aí depois, você sabe, então a gente viu, cara, eles têm essa dor, mas eles não tá claro que tem uma solução que não seja a solução tradicional. Então ali a gente começou a mapear e entender e aí o que aconteceu foi, depois do piloto, do 17 para o 18, todos os pilotos, e a gente levantou, inclusive, um recurso interessante com pilotos, com essas empresas, né? As propostas foram só de exclusividade ou de compra da empresa. Então, a gente notou que não ia ter um mercado, que a gente ia acabar virando um executivo ou ia fazer um negócio ali, botar um dinheirinho no bolso e terminou. E aí a gente falou, cara, não vai dar, nós vamos ficar aqui com um mercado muito pequeno, porque vai ser uma ou outra empresa, e se tu fechar com uma ou outra não quer saber, nós vamos ter que inverter, pivotar e começar a pensar no ciclo aquele de levar para o produtor, do produtor a gente avançar para uma visão mais de mensuração, que, né, a ideia dos scores e tal, para depois ir para uma solução mais para a indústria. Então, foi nessa caminhada, né? A gente lançou comercialmente a solução. A gente chamou de ano pré-comercial, porque a gente não tinha nem condição de fazer, né, escala ainda, foi em 2019, né? Foi o nosso ano pré-comercial, iniciando. Quando a gente fala 19, entra 19 e 20, né? E a safra 20, 21, que foi o nosso ano realmente. 21 foi quando a gente fechou o contrato de investimento com a Venture, junto com os outros investidores. Então, aí já era negócio mesmo, né? Então, o 16, o 17 e o 18 foi construção. Na verdade, 16 e 17 foi só cálculo, tá? Não existia solução, não existia tecnologia, porque não dava tempo, não tinha como codar aquilo. Era um monte de planilha, um monte de equação. No início era Excel, aí, graças a Deus, o Google conseguiu, o Google Docs e o Google Sheets, principalmente, eles colocaram recursos que tinham no Excel, que a gente usava, né? E aí, com isso, a gente conseguiu trabalhar de uma maneira melhor, porque cada remoto, né, cada um no lugar e com momentos diferentes, o controle de versão era complicado, né? Eu abri o arquivo, e aí o bala abria, quando eu vi, cara, e aí o que tu fez? Não, eu mexi em umas coisas, e tu também. Ups, e agora? Então, depois que foi para o digital mesmo, assim, na nuvem, ele ficou muito melhor, a gente conseguia explorar muitas coisas, e 17 para 18 foi quando a gente fez o MVP mesmo, né? Quando a gente botou o mão no bolso, investiu, contratou uma software house para fazer a nossa primeira versão, que foi o piloto, esses pilotos, foram 3 pilotos junto com essas multinacionais. E como é que para o pessoal entender, como é que tu resumiria essa dor central aí desse MVP, né? O que ela fazia? Assim? A dor principal nossa lá era 100% em cima de melhor né, arranjo de controle químico, principalmente, mas que tinha alguma coisa de controle cultural, mas principalmente químico, para aumentar a produtividade com rentabilidade, entendeu? Então, assim, como é que eu faço se eu e manejo de doenças, né? Que foi a grande tese inicial nossa, e que a gente é ainda a única solução que trabalha isso de forma preditiva preventiva. O ponto principal era você sair de uma situação de nada, de fungicida, para uma situação de escala a cada ano, aumentando 1, 2 aplicações. O custo não é compatível, os produtos perdem eficiência a cada ano, eles deixam de funcionar a cada 2, 3 anos, as empresas não querendo mais investir em molécula, que é o que aconteceu. Hoje, na verdade, virou um monte de mistura, e ficou mais difícil ainda, porque não existe bala de prata, né? Então, mais importante ainda você saber o que fazer. Mas essa foi a tese, Carlos, foi como que a gente organiza isso, entendendo que, e isso é importante, a genética é elemento central. Diferente do ser humano, que se você pegar... Você que tem um irmão gêmeo, né? Não.
Não, tem alguém que eu conheci da Venture que tinha um irmão gêmeo na época aqui. Mas eu sei que tem uma situação que é o seguinte, ó, se você for comparar com a situação do humano. Se eu pegar dois gêmeos e eu separar eles, nascer em Porto Alegre, e eu mando um para Salvador, e 15 anos depois eu junto os dois, óbvio, vai ter um sotaque diferente, pode ter algumas... Mas, teoricamente, eles são biologicamente o mesmo, né? Eles têm a mesma, se eles forem univitelinos, óbvio, né? Uhum. Agora, quando você vai para a planta, você tem mudanças absurdas. Você diminui ciclos se você está mais próximo do Equador. O comportamento, a forma, o processo biológico, químico, ele vai mudar dependendo da altitude. Então, a planta é elemento central e o resto são ferramentas para conseguir fazer com que aquele potencial seja expresso ou não. Então, essa era a grande tese. Como é que combina isso tudo de uma forma simples e prática na mão do produtor? Bom, tá bem. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão se inscrevendo aí, a gente depois vai no final chamar para uma rodada de perguntas. Como é que foi essa decisão de fazer o investimento, né? Tu pode contar quanto é que vocês investiram, dar uma ideia de como é que foi isso, a primeira rodada, né? Depois essa segunda rodada que a Venture participou. Quais foram as dificuldades, né, e o que vocês fizeram para suplantar no início, antes de ter esses aportes, né, o que vocês fizeram para sobreviver sem ter os investimentos? Bom, os primeiros anos todos, eu estava ainda tocando aquela minha, né, o grupo de empresas, e depois, no meio do caminho ali, que foi o 17, o 18, né, que foi quando eu, para tentar simplificar aqui, o início que foi, basicamente, modelagem, né? O final 15, 16 para 17 e o 17, eu estava operando, estava com meus outros negócios. A gente basicamente botou no início tempo, então não teve custo direto, né? Era servidor, mas aí cada um se virava ali, não tinha muito estresse. E era tempo e deslocamento, um que ia para cá, o outro ia para lá para a gente fazia muita task force assim para poder montar. E aí entrou a necessidade de a gente fazer o piloto, né? Quando você vai montar o piloto, tecnologia, por mais que eu tenha programado lá atrás, eu parei de ficar na tela preta e não fazia sentido eu voltar e pensar qual que seria o stack que faria sentido. Tal. Com isso, a gente teve que buscar uma software house. Vocês sabem que hoje não mudou, né? Porque tem AI, tem algumas soluções que estão um pouco diferentes, mas na época era extremamente caro e inflacionado esse tipo de serviço. Mas igual, a gente tinha que fazer isso, porque senão não tinha como validar. Então a gente botou a mão no bolso, teve que fazer. Eu tinha uma Harley, vendi um terreno, o Baladim botou também o recurso dele, e aí na época a gente convidou um outro amigo pessoal meu, e que, né, tinha uma experiência também na área de negócios, já tinha feito um exit, para ser um co-founder minoritário, para ajudar também na nossa jornada, e ele também ajudou investindo. Naquele momento, foi a única forma, tá, de aporte. Você sabe que tem uma coisa, que nem arquiteto, não sei se tem alguém que é arquiteto, mas toda a previsão, ela nunca é cumprida, né? O que era o prazo, o que era o orçamento, ele sempre estoura. É a mesma coisa com né, a área de tecnologia. Então, a gente teve despesas a mais e no meio disso, mas a gente conseguiu, já no segundo ano, rodar os pilotos, né? Então, até pela rede de relacionamento que a gente tinha, aqueles pilotos foram pagos, então não foram pilotos gratuitos. O que hoje depois virou tudo piloto gratuito no mercado, e aí viram que não fazia sentido, né? Que era explorar pobre, né? Porque startup não tem recurso, e o cara querer, uma multinacional, querer que o cara ponha toda a energia lá de graça. Aí depois voltou hoje uma questão de fazer piloto pago, né? Uhum. Usou essa rede de contato, foi importante, porque a gente conseguiu tickets interessantes, assim, pilotos de 300 mil em 2018, entendeu? Para validar o projeto. Naquele momento, foi importante também, porque a gente participou para aquela aceleração. Aquela aceleração nos colocou num circuito de conversas com alguns investidores, para começar a preparar o discurso, enxergar melhor a jornada e tal, e em virtude daquele projeto que eu comentei, né, de uma empresa multinacional, que uma operação que estava de seguro e tal, eu conheci um grande executivo da América Latina, e esse cara entrou com o anjo também. Então, ele botou um recurso na época, foi o primeiro investimento realmente que a gente teve, né, antes do da Venture, sem ser o nosso recurso. Então, foi assim que a gente se manteve, Carlos, naquele período ali de
vamos dizer assim, construção de conceito, modelagem iniciais, passando por um MVP e passando por um piloto pago, tá? Agora, claro, depois entrou 2018, que foi quando a gente assinou o contrato de aceleração, ali naquele momento, eu não podia estar com nenhum outro envolvimento. Estava lá na cláusula, eu perdia, porque tu fazia um vesting, né, das tuas ações, e se você não estivesse full time, você perdia as ações e a aceleração e tudo mais. Então, eu tive que sair fazer uma saída daquela minha... e foi um momento que não foi fácil, né, porque eu tinha uma distribuição de lucro interessante, eu tinha uma posição, um conforto e tal, e foi o ano de 19, final do ano, né, novembro para dezembro, e aí de 18, e aí virou 19, que foi o ano que, para mim, mudou tudo, assim, eu perdi 38 quilos, mudei completamente a matriz financeira da família em relação à maneira de gerenciar, né, tipo, aquela coisa que você tem uma renda e aí começa a trabalhar com recursos que você tinha guardado, e você não sabe quanto tempo vai ficar investindo para se manter, e se, né, esse negócio Então, foi a jornada pré-lançamento e pré-investimentos maiores. Sim. Bom, e depois disso, então, veio o lançamento do produto e, na sequência, essa segunda rodada de investimento, né? Conta como é que foi isso, assim, como é que as coisas aconteceram e por que vocês chegaram nisso e por que essa foi a opção? Bom, eu acho que tem 2 aprendizados ali nesse processo, Carlos. Primeiro, a gente viu que não era um lifestyle business, tá? Não era um negócio, nós vamos começar a faturar e vamos usar o nosso recurso e depois o próprio lucro para reinvestir, porque, como eu falei, o intuito era a escala, o intuito era ampliar recursos, né, em cima de features mesmo, para levar, trabalhar integrações, ir para aquela cadeia não só de decisão agronômica, mas uma cadeia mais de mitigação de risco, que hoje é a nossa segunda onda, né, o DigiFarmers Scores. E aí você olha e diz assim, cara, não vai fechar conta, né? Se você precisar investir e fazer as coisas acontecerem e construir mercado sem você conseguir esperar aumentar faturamento e rentabilidade e tal, como é que você faz? Então, estava claro que tinha que ir num caminho de investimento. Estava claro. Óbvio que nós estávamos já no momento de transição de mercado, já tinha saído aquele glamour que qualquer um montava um PowerPoint e captava um cheque, né? Eu tinha aí vim para os Estados Unidos, mais na Califórnia ali para tentar entender a Bay Area e tal. Já estava naquela, sabe, pós-carnaval, assim, sabe? Os caras já dizendo, cara, fulano, nossa, tá vendo aquele café aqui, ó? O cara chegou com papel de pão e saiu ali com um cheque de 5 milhões, dizendo que ia fazer tal coisa. Então, já não estava naquela coisa do sonho de verão, né? Mas, claro que precisava buscar capital, né, para poder crescer. E aí, nesse processo ali, a gente teve daí a aceleração, aquele primeiro recurso, aquilo foi bem no início mesmo, e aí a gente viu assim, cara, não vai dar, né, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer as coisas prioritárias, mas vai precisar suplementar com o investimento, nós vamos ter que buscar parceiros estratégicos para fazer essa primeira... A gente chamou de primeira rodada institucional, tá, Carlos? Porque sim, a primeira é anjo, né? Então, e uma aceleração, então Então, nessa rodada que foi onde a Venture entrou, o grande foco era buscar parceiros de acesso ao mercado e trazer um recurso que nos ajudasse a levar o produto, a primeira versão aquela, para mercado, para buscar o Product Market Fit, né? Ou seja, amarrar melhor a solução, a entrega, a interface, né? Buscar uma maneira de escalar isso. E aí tinha assumptions, né? E a gente aprendeu muito isso dentro dos programas lá. Eu tenho que levar isso como? Eu vou levar isso digital? Eu vou levar isso por um canal? Eu vou levar isso por field sales? Você sabe que o agro field sales é extremamente caro, né? O channel sales, a gente usou também, e foi quando a gente desenvolveu o LinkedIn, né? Como produto para revendas e cooperativas. Mas o inside sales não traciona no agro, né? O produtor, o consultor, ele não está no digital 100%, ele não tem essa mesma vamos dizer assim, né, apetite para ficar... no Brasil, a exceção é o WhatsApp, que funciona com uma melhor
né, adesão, mas no restante não, mídias tradicionais, essas mídias mais de Instagram e tal, ela tem um impacto, mas não é a mesma coisa que mercados urbanos, né? Sim. Então, a gente viu que precisava desse recurso, foi onde entrou toda a tese ali de buscar os parceiros, inclusive, você sabe, dentro do próprio syndicate lá de investidores, é um canal para levar isso para o mercado, para buscar escala, identificar como é que poderia, né, complementar portfólio e tal. O que a gente notou no final daquele ano, foi um aprendizado grande, é que a gente ia ter problema no meio do caminho. E isso, inclusive, que era o seguinte, ó, você tinha que comprar faturamento, porque o agro é caro para você conseguir fazer essa atração, e aí você teria que, a gente falou, cara, nós vamos ter que fazer outra rodada no ano que vem, e outra rodada no outro ano, porque para escalar vai ter que botar mais cara no campo, cada um desses caras vai ter que ter um carro, são agrônomos, é celular, é deslocamento, é despesa, porque o digital não vai. E ali a gente teve um momento de repensar para ver o que a gente ia fazer para frente. Porque qual que era a preocupação? A preocupação que continua, tanto é que a gente reorganizou toda, né, a jornada, no sentido de eu não vou conseguir multiplicar o valuation como qualquer outro mercado, outra startup poderia, em mercados de curto ciclo. Se você pegar, como eu falei, uma fintech, em 12 meses, você tem no mínimo 12 ciclos. Você consegue trabalhar por ciclos de bissemana, você consegue trabalhar para mostrar atração e tal. Você vai fazer um piloto no agro, cara, é um ano, né? Você vai pré-safra, aí você tem safra, aí depois consolida no pós-safra, ou seja, não é um negócio de pá, e sai, né? E aí o ponto putz, como é que... Imagina, 3 ciclos de validação são 3 anos, enquanto que em outros negócios podem ser 3 meses, pode ser... 3 semanas. 3 semanas, exatamente, né? Então, ali a gente viu que tinha que mudar um pouco o approach para o mercado, trabalhar mais eficiência de recurso e trabalhar mais e salvar a equity. Por quê? Porque senão a gente estaria tão diluído no momento que a gente tivesse algo pronto para escalar que não ia fazer sentido, entendeu? Então, não foi fácil. Eu acho que a primeira decisão, né, que foi ali como é que nós vamos para o mercado, foi uma decisão que foi difícil, mas não foi tão difícil como essa de, putz, cara, não vai dar, não vai acabar, sabe, o saco de pipoca vai acabar nos 10 minutos do início do filme ali, o que nós vamos fazer? E aí, vai lá e compra, mas cada vez que eu vou lá e compro, eu deixo um pedaço da perna, um pedaço do braço, e aí vai terminar que eu não vou ver o final do filme, né? Vai terminar o filme e tá só o cotoco sentado aqui. Então, eu não sei o que... E ali nós mudamos completamente o foco em trabalhar... São 3 pilares que a gente colocou. Primeiro era construção de um produto essencial, colocar os pés nos mercados que eram fundamentais e uma essência de time. Então, assim, uma base de pilar de time para conseguir depois ir ampliando. E aí, por isso e aí entrou o questionamento das pessoas, cara, mas só um pouquinho, por que vocês têm essa ideia de ir para o Paraguai agora, no segundo ano de operação, se vocês não estão consolidados no Brasil? E aí, quando em 23 a gente começou a fazer um processo de identificação do mercado americano, falaram, cara, vocês estão loucos, vocês nem estão consolidados ainda. Mas aí foi essa reflexão, sabe? Primeiro, para você entrar num mercado desse, vai demorar 3, 4, 5 anos também. Você... esperar maturar no teu mercado para ir para lá, esquece. Você vai passar 20 anos, entendeu? Então, foi meio que os trade-offs ali de prós e contras para entender que a gente precisava fazer um pouquinho de cada uma das 3 coisas. Para que na hora que a gente tivesse com, né, um cenário de possibilidade de tração, a gente tivesse essa leverage, que é um produto inovador, mas com a possibilidade de crescimento. Mas vocês não vão ter o produto tão desenvolvido, porque vocês não vão ter botado um monte de dinheiro no bolso. Realmente. No bolso, eu digo, no negócio, né? Realmente. Se você pegar hoje, tem negócios que vai olhar, o cara tem um produto, já teve 200 versões de aplicativo e tal, porque queimaram, investiram lá 12, 13, 15 milhões de dólares. A gente não foi por esse caminho, mas a gente tem hoje 12% do negócio, 13% com o investidor. A gente ainda tem quase 80 né, poucos ali com founders e o SOP. Então, porque agora que é o momento da escala, né?
Tanto é que eu recebi muito startup do Brasil, aqui nos Estados Unidos, nos últimos 2 anos, para entender mercado, vim para cá, apresentei para fundo. E o que os fundos falaram? Cara, mas os caras estão 50% diluídos, 54% diluído. O cara vai vir para cá, ele vai dar 3 passos para trás, ele vai ter que começar de novo. Esse cara não vai estar disposto, daqui a 2, 3 anos, com 2 rodadas daqui a 3 anos, esse cara não vai sair da operação, porque não vai fazer sentido para ele ficar com 4 sócios com 20% da empresa, 5%. E aí você sabe que no meio do caminho tinha uma pedra, né, que mudou tudo. Então, teve pandemia, aí depois mudou todo o mercado de venture capital. O ser humano, a gente trabalha em pêndulos, né? Então, a gente vai para um lado e depois a gente não para no meio, a gente vai lá para o outro lado. É o barco viking aquele, né? Tipo, o cara dispara, não tem essa de para. Tu vai até lá em cima para depois voltar. E aí, o que aconteceu? Foi para o outro lado completo. Agora acabou o dinheiro, não tem. Agora eu quero profit. O cara falou, pô, como é que nós vamos transformar uma empresa que está desenvolvendo produto em profitable in? E aí você começa a ver, a gente começa a virar consultoria, e aí não tem mais escala, e aí bagunçou tudo, né? E ainda mais no agro, né? No agro é mais difícil, você tem custos que não existem em outras operações, você tem esse ciclo mais longo, você tem desafios culturais, e aí dilatou mais ainda esse processo. Né? Tanto é que não tem nada fora... a gente pode até falar depois sobre isso, Carlos, sobre a mudança na cabeça. Eu tenho visto aqui nos Estados Unidos muito forte nos últimos 4 anos, desde o início das conversas com os fundos daqui, parou de ser a visão de estamos buscando um unicórnio para estamos montando o ecossistema. Eu não estou buscando apostar no cavalo que vai ganhar. Eu estou com uma charrete, eu preciso de 10 cavalos atados aqui para fazer eu ganhar. Isso mudou muito claro. Porque o que aconteceu, esse dia eu fiz uma apresentação lá, eu usei uma analogia essas power tools ali, que é tipo furadeira, sabe, essas coisas, né? O agro é como se fosse o seguinte, ó, uma startup tem o motor, né? E aí ele fez a furadeirinha lá com o motorzinho. O outro tem a bateria. O outro, ele tem o carregador. Cara, os caras são caras especialistas naquilo. Então, é uma baita de uma bateria. O outro, só que aí vinha o mercado buscando investimento e dizia assim, tá, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é o teu diferencial? Ah, minha bateria é espetacular, carrega rápido, ela é barata e tal. E aí o cara dizia, qual é o teu faturamento? Baixo ainda, né? Porque eu só tenho a bateria, não tenho muita aplicação, a gente está buscando uma parceria, mas também não tem recurso para poder rodar esse... então deixa. Tá, a gente segue me falando. Aí o cara ia lá na parafusadeira lá. O cara não tinha bateria, não tinha carregador. Entendeu o conceito, né? Então você tinha 3 soluções muito legais, complementares, mas que sozinhas elas não entregavam nada. Então isso está mudando e eu acho que vai dar uma acelerada agora, mas é um processo de maturidade. Tanto das startups, que tiveram que se sacrificar, né? Mudar o processo, cortar a carne e tal, mas também do lado do mercado de investidores e o ecossistema como um todo, né? Sim. Já temos uma pergunta, ó. Daqui a pouquinho a gente vai chamar a Francis para fazer pergunta. Obrigado por te inscrever aí, Francis. Pessoal, quem quiser ir fazendo perguntas, vai se inscrevendo, vai levantando as mãozinhas. Daqui a pouquinho eu chamo. Eu tenho mais umas perguntas aqui do nosso roteiro inicial ainda para fazer para o Mr. Check-in. Com a vantagem de que a mão levantada aqui não cansa, né? Então dá para deixar tranquilo aqui, né? Não cansa nada, né? Não cansa. Não tem problema. E eu acho que a gente pode passar, assim, eu acho que tu falasse bastante sobre investimento, ficaram algumas coisas para perguntar, mas pela hora tem algumas perguntas que eu ainda queria fazer. Então vamos mais para frente, que é o que mudou, assim, no teu papel desde o início da DigiFarms? Assim, Carlos, eu acho que eu acho que isso não foi surpresa para nós, tá? Até porque eu já tinha participado de outras operações que eu montei do zero e que eu vi o papel mudando. Inclusive, sempre foi a minha preocupação, no momento de buscar time, né, desenvolver, ou time ou até sócio, né? Porque eu também busquei sócios para essas outras empresas, de entender que, cara, não é a mesma coisa de você
atuar, você é o gerente de não sei do que da empresa tal. Cara, daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa. Mas vai mudar o mercado, eu vou ter que me desenvolver. Ok, mas assim, cara, sabe, a marezinha que ela tem, mano. 80% é igual, né? Igual. Tu só vai dar alguma coisa no mercado, deu uma mudada e tal. O grande desafio de uma solução que está nascendo, e principalmente startup, né, que tem que ser disruptiva, tem que acelerar e tal, é que a empresa ela tem que ser outra a cada 6 meses, pelo menos, entendeu? Ela tem que ser. Porque é que nem tu chegar e dizer o seguinte, cara, eu tenho aqui uma criança de recém-nascida. Aí você vai dizer assim, daqui a 1 ano, ela vai estar parecida com o recém-nascido? Não, ela vai estar completamente diferente. Alguns estão correndo já. Pô, mas como isso, cara? Como é que pode isso? Em 6 meses. 6 meses ela vai estar comendo e agora ela só mama. Tá, mas como que pode? É isso mesmo. Essa é a realidade. Só que aí tem gente que não tem estômago para isso, né? Não há Dramin que dê conta. Agora tem o Vonal, né? Eu descobri o Vonal no meio do processo, que ajuda aí. Mas, assim, eu tenho esse motion sickness, né? Então, o Vonal me ajuda em algumas situações. Mas, assim, hoje não tem como ser igual ao que a gente era ontem. Então, o que mudou, Carlos? No início, até eu brincava, né? No início, quando começou a construir time, cara, era assim, era 3 da tarde, chegava lá, né, tinha 2, 3 pessoas já, 4 pessoas. Check-in, não tem mais papel higiênico. E eu tinha que sair correndo e ir ali no Bourbon Country para pegar papel higiênico, porque senão o pessoal ia pro banheiro não tinha papel higiênico, entendeu? Caiu o troço aqui, cara. Por quê? Porque as pessoas, e isso é uma transição que a gente está vendo. Eu gosto mais de receber missão do que job description. Então, eu prefiro dar missões do que job description. Aquela coisa de, tá aqui a listinha das atribuições, sabe? Eu fui mal treinado, no bom sentido, pelo meu pai, que ele me mandava fazer as coisas e ele ficava brabo se eu não perguntasse o porquê. Então, ele dizia assim, principalmente quando ia lá para a fazenda, lá para fora, né? Lá que a gente chama, lá para propriedade. Que eles iam, vai lá, pega lá, faz labra, para não sei o quê, põe os boi para lá. Tá, vou ir lá. Não, tu não entendeu por quê? Por que tu tá fazendo isso? Não, por quê, pai? Porque essas aqui, elas estão prenhas, agora não vão... Tá. Por quê? Eu chegava lá, daqui a pouco o que ele tinha pedido não dava para fazer. E aí, como eu sabia o objetivo, eu ia lá e eu improvisava e ia fazer... não, eu entendi, eu tenho que separar as mães das outras que não têm filha, né? Que não estão com cria ao pé. Então, agora eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. Agora, se eu fosse lá e simplesmente tarefeiro abrisse a porteira, era capaz de ser pior voltar a abrir a porteira. Claro, tu não me perguntou por quê. Então, essa visão da missão, ela é mais macro e ela te ajuda a ir, digamos assim, navegando nessas mudanças de etapa. Não só para o founder, né, mas para o time todo, todo mundo que está desde o início. Então, assim, muda tudo, Carlos. E às vezes você vai e volta, tá? Por exemplo, quando eu saí da operação que estava no Brasil, que eu tive que vir para cá para começar do zero, Greenfield Operation, batendo na porta, porque assim, mas no Brasil tinha contato, tinha networking, eu falo português, o cara fulano conhecia o ciclano, o outro foi colega do meu pai. Cara, aqui eu sou um imigrante, entendeu? Eu sou um forasteiro. E ainda com uma desvantagem, né? Porque no Brasil, se tu disser que tu veio... eu sou um americano aqui que estou trazendo uma solução, vem para cá, a gente tem essa coisa no Brasil. Aqui é o contrário. Não, cara, só um pouquinho. Aqui eu não te conheço, que solução é essa? Então, você sabe, tem que trabalhar muito isso. Então, aqui eu comecei do zero. Eu comecei a fazer pesquisa de mercado. Eu comecei a fazer validação. Eu comecei a fazer instalação de área de ensaio, visitando o produtor. E ainda estou fazendo isso. Por quê? Porque a gente tem os milestones que tem que acompanhar em cima das validações, que tem que acompanhar em cima também da captação e geração de caixa. E aqui, isso é uma diferença enorme, que eu acho que é importante falar aqui, que esses dias eu fiz uma apresentação e me perguntaram, cara, o que tu vê de muito mais diferença entre o produtor no Brasil e o mercado do Brasil por daqui e tal? Tem um elemento essencial que o americano é menos social do que o brasileiro, né? A gente é mais social no Brasil. E ser social faz com que a prova social tenha um peso quase como absoluto. Enquanto que aqui, não. Ela é um pedacinho.
E, ao mesmo tempo, aqui eles são extremamente data-driven, orientado a dados, a parâmetros, a processo. E a gente não tem essa coisa no Brasil, até porque passamos por 200 plano isso, plano aquilo, e economia, inflação. A gente aprendeu a se virar nos 30, né? O americano, ele segue o by the book, e o brasileiro, ele vê como, pelo menos no geral, a gente vê que é ruim você seguir porque você perde. Então, você é taxado de Joãozinho do passo certo, cara, tu não é esperto, tu não consegue pensar diferente e tal. Eu acho que a gente tem que achar um meio do caminho, mas por que eu estou falando isso? Porque se eu chegar e eu pergunto, por exemplo, Carlos, me dá uma indicação aqui, cara, de um contador, ou dá um software de não sei o quê. Normalmente, a gente pega aquilo e diz, cara, se o Carlos falou, é falado, cara. Eu vou pegar esse negócio, vou testar e vou usar esse negócio e deve ser bom. Isso faz com que a gente tenha uma entrada muito rápida. Então, não é difícil gerar indicação ao piloto, principalmente no agro, falando inicialmente, no Brasil. Aqui é um fator. O cara diz assim, ok, é bom para ti, deixa eu ver se é bom para mim. Aí ele vai botar parâmetro, ele quer saber se vai ter ROI, ele quer saber se vai pagar o tempo dele, ele quer entender se isso faz sentido para ele, ou seja, veio de um social como porta, mas, porque aí o cara vai dizer, cara, isso não faz sentido, porque eu saiba, o mercado americano é muito suscetível a networking, absurdamente, o networking é fundamental aqui, mas ele é o início. É a porta de entrada. É a porta de entrada, só que aí ele gera um processo mais metódico de acreditação em cima de parâmetro, dados e validação, enquanto que nós temos o all-in, só que a gente é volátil. Como a gente se jogou e falou, claro, vou fazer, vou fechar e tal, no segundo ano, cara, não estou tendo tempo, não consigo mexer, porque você não avaliou tanto, você não viu tanto esses pontos e tal. Então, essa foi uma diferença bem grande no início, Carlos, de entender a adaptação do mercado, mas que está relacionado com a dificuldade de acesso ao mercado também, né? Bom. Desculpa te cortar, mas a minha pergunta está totalmente ligada no que ele acabou de dizer. Tá bom, então vai lá e faz. Desculpa. Não, eu ia abrir para perguntas agora, vai lá, pode fazer. Então tá bom. Alex, prazer falar com você. Se quiser vir aqui visitar Nebraska, está à disposição. Vamos combinar. Eu tenho uma reunião marcada aí, marcada não, para ser marcada, agora, depois que terminar essa fase do inverno aqui. Então tá bom. Depois eu conecto vocês aí, acho que é legal vocês se conhecerem. De joia. E tenho totalmente esse sentimento, né, de você não é americana, e eu tenho uma visão um pouco parecida com a sua do mercado americano aqui, mercado do agro. Eu tenho algumas teses internas, mas eu queria ter um pouco mais da sua percepção sobre a adoção de tecnologias por parte dos fazendeiros, né, porque eles são tão mais restritivos que o brasileiro, você já explicou um pouco, mas eu acho que o fato do crédito deles também ser todo privado e não público, diferente do nosso, também tem um peso. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você nesse sentido, assim, você já falou um pouco da sua experiência, mas generalizando. Legal, Francis. Essa é uma das partes que a gente tem discutido muito. Eu estou com o pessoal do meu time aí participando, tá o André, tá o Pedro. Então, eu vi que o pessoal entrou ali e eles sabem exatamente o que eu estou falando, né? Assim, a gente tem... Vamos lá, primeiro, o que muda na essência, eu expliquei um pouquinho a questão comportamental, então não é aquela coisa de, porque está aqui eu vou sair usando, porque primeiro ele quer ver se faz sentido para ele. Teve um choque cultural enorme, Francis, que nos primeiros inícios ali das conversas, e aqui eu fiz aquilo que eu aprendi lá atrás, cara, vou falar com o produtor mesmo, vou marcar, vou conversar, vou levar, vou buscar parceiro para acessar, sabe, para tentar, não adianta querer ficar enquartelado, e ainda mais aqui, né, que você tem que quebrar essas barreiras, e tem um lado legal aqui que quebra um pouco essa visão do imigrante, que é que o americano valoriza muito o empreendedor, né? Ele valoriza muito, assim, cara, é um empreendedor. Então, tanto é que os fundos falaram, cara, não adianta você querer botar um cara, um country manager, contratar um cara aqui para sair vendo, que não adianta, você está construindo o mercado, os caras não conhecem, vai vir um cara querendo vender, ele vai olhar como mais um produto.
Se você está querendo co-desenvolver algo para a realidade daqui, você perde de um lado, porque você não é daqui, mas você ganha do outro lado, porque você é um empreendedor, querendo trazer uma solução. Tá? Então, eu fui por esse caminho, tá, Francis? Mas tem uma questão que é o seguinte, ó, por ser data-driven, mais orientado a dados, eles estão abertos a buscar soluções, tá? A buscar alternativas. Só que eu preciso separar quem é esse cara. Porque nós temos hoje um momento de uma transição enorme na agricultura americana. Nós temos aquela visão, você sabe que nos anos 80 e 90, a geração não apostou na questão da agricultura para a sucessão. Então, o que aconteceu? A gente chegou um momento agora que esses caras estão com 60, 70 e 80 anos e os filhos estão tudo médico, morando em Nova York, o outro morando não sei aonde. Ele falou, cara, como é que eu vou assumir a propriedade do pai lá na, né? Eu nem sei de agricultura, Então, assim, teve esse desafio, e aí isso está gerando... o bom é que a geração seguinte, que é o 2000 aqui e tal, ela já viu o contrário, né? Tem muita gente jovem. Eu estou aqui dentro da Universidade de Illinois também, a gente está dentro do Enterprise Works, que é uma espécie de incubadora, entre aspas, dentro do Research Park, da U of I, e por causa disso também eu sou convidado por alguns professores para falar nas disciplinas. Tem uma disciplina lá que eles sempre pegam o DigiFarms como um dos cases para um dos grupos, então a gente sempre trabalha junto, aí eu mentoro eles, então a gente está sempre entendendo e essa nova geração, ela está dentro da propriedade, muito mais dentro da propriedade. Então, eu acho que tem, Francis, uma esperança de que esse pessoal que está com 20 e poucos anos hoje, na graduação, na undergrad e grad, ele sim voltar para assumir, mas o que a gente está notando é que tem, primeiro, algo que não existia, landlords profissionais, fundos que estão comprando essas propriedades para colocar em cima de farm managers, então está consolidando áreas, o que não era uma realidade, mas também está acontecendo uma outra coisa, que eu vi, assim, ó, eu não posso dizer percentual, quanto que está crescendo, porque eu estou falando uma amostragem não estatística, né? Porque pelo volume, pela minha capacidade até de conversar com todo mundo, não tem como. Mas eu tenho visto isso aumentar, que é o seguinte, aquele cara lá que era o médico, eles não querem vender a área também, porque eles sabem que terra tem valor. Então o cara está lá, ele é um advogado em Chicago, cara, nós vamos herdar a propriedade do pai lá, eu e minha irmã. Cara, não vou vender essa terra, é óbvio que vai valer mais dinheiro. E aí surgiu o quê? Esses fundos que eles estão entrando para meio que fazer a cogestão dessa propriedade, junto com farm managers profissionais. Então, qual que é a vantagem? Eles continuam sendo dono. Eu até vi esses dias, eu estava numa discussão lá com o pessoal, tem até opção de compra, tá? Tem uns que tem opção de compra, em 5 anos o fundo pode ter, ele tem prioridade, tem umas coisas meio que pode fazer tipo uma saída, né, nesse investimento ali. Mas basicamente é uma parceria, uma sociedade. É um arrendamento. Não é um arrendamento, é quase uma sociedade, Carlos. É como se fosse assim, ó, você tem a propriedade, digamos assim, ó, você tem a propriedade que você herdou e você não tem condição de tocar, não tem vocação e não tem como estar lá. Aí eu sou o landlord, tá? Eu tenho um fundo aqui que compra esses, né, e investe nessas áreas. Só que você não quer vender, vários não querem vender. E a Francis, ela é um farm manager. Ela faz toda a gestão de propriedade, da agronômica à parte de compra e venda. E aí junta os três, ou seja, a gente entra numa sociedade onde você vira um acionista da tua terra. Não que você esteja vendendo, mas dessa operação. Então você passa a ganhar participação em cima da produção, participação em cima das vendas e tal, só que existe uma participação para o cara que está fazendo toda a gestão, uma participação para quem está... E é um negócio bem sofisticado, tá? Eles ganham em cima de melhor valor de venda, em cima de melhor valor de produção e tal e tal. Então, isso tudo está mudando. E aí, no meio disso, tem o produtor que segue na operação, né, Francis? Que está ainda rodando, ou o filho está vindo ajudar ou não. E aí, então, eu acho o seguinte, por isso que eu falei que é uma grande transição. Uma parte dos caras está saindo do mercado, ou ele está vendendo, ou ele está indo para essa... Né, saindo, eu digo assim, a propriedade está saindo do mercado da forma como era e está passando a ficar na mão de gestores mais profissionais. Por nosso lado, eu acho positivo, porque esses caras estão buscando ferramenta, isso tem escala, é diferente. Por exemplo, Mato Grosso, você consegue chegar num cara que tem 100 mil hectares. Aqui não tem isso.
A área média é 1.000 e poucos acres, 2.000 acres, entendeu? Então, cada produtor, um cara grande aqui tem 6, 7 mil acres. Isso aí dá 2.000 hectares. Isso é um produtor, né, do Mato Grosso, é uma chácara, né? O cara não é nem fazendeiro, cara. Então, porque as áreas são menores, né? E, então, eu vejo assim, esse é uma mudança. Do outro lado, é o cara que está no campo, e ele é a geração mais nova, e então, nova geração, que tá, filhos deles, elas estão se preparando para entrar. E aí está tendo um overlapping. Elas já estão se envolvendo na questão dessa gestão mais digital, e aí eu acho que facilita uma coisa, que não é a tecnologia pela tecnologia. No Brasil, a gente notou aquilo, sabe? O cara, eu vou usar porque tem que usar tecnologia. Aqui não, cara, eu preciso de uma ferramenta para melhorar a minha decisão, eu preciso melhorar a minha distribuição de adubo, e aí eu tenho algumas ferramentas, pode ser um drone, pode ser uma plataforma digital, como pode ser um trator. Então, eu acho que tem uma situação que é a margem. Aqui a margem é bem mais baixa que no menor, que a margem no Brasil, né? A margem final que fica é menor, e eles sabem isso, porque na média eles calculam melhor do que nós, porque a gente também está essa loucura de várias inflações e tal, você perdeu, achou que não valia a pena fazer gestão, né? Aqui não, eles sabem o número, eles olham, eles trabalham em cima da melhor venda, ficam em cima, óbvio que é tudo em dólar, então facilita essa questão, não tem questão cambial e tal. Para esse lado dos caras que estão no campo, eu estou vendo um lado bem positivo, Francis. Inclusive, essa é uma pesquisa, o ano passado, eu estava num evento, a gente é parceiro, a gente é official, tech partner, que eles chamam da WIN, que é a Wabash Heartland Innovation Network, que é uma entidade que está dentro do Research Park de Purdue, e eles são investidos, eles são subsidiados, ou funded, como eles chamam, né, por esses fundos gigantes, assim, Melinda Gates, sabe, esses caras que têm muito dinheiro, eles distribuem em iniciativas, e o foco da WIN é pegar scouting de soluções e buscar, numa rede que eles construíram de produtores e tal, a validação e botar esse negócio junto para funcionar. E eles enxergaram a DigiFarms como um elemento central de integração para dar propósito para esse monte de solução que está na mesa. Porque aí entra o lado que o produtor daqui sempre me pergunta e que nenhum produtor brasileiro me perguntou, por incrível que pareça, gente. Que é o seguinte, se eu falava no Brasil, cara, a gente aqui gerou 5 sacos a mais por hectare. O cara, que legal, pô, cara, 5 sacos. É engraçado, o cara olha 5 sacos e é aquilo. Aqui, ele sempre vinha 2 perguntas. Primeiro, qual que é o ROI? E aí eu vou dar o ROI. Não, o ROI, o custo a mais vai ser X da licença, porque é só ajuste de decisão. E você vai aumentar 4 bushels por acre. Então, o teu ROI é tantas vezes, ou o ROI de dólar de tanto. Ele, não, ok. Mas e o tempo? Qual é o custo do tempo para eu poder usar isso aí? Porque eu vou ter que pegar 1 hora a mais do meu tempo para isso, esses 3 bushels não pagam. Entendeu? Porque o time is money aqui. Então, na cabeça dele, tem que compensar o tempo dele também. Então a visão é de que eles querem usar, a pesquisa é essa que saiu, e a WIN conduziu, 2.000 e poucos produtores, se eu não me engano, é bastante gente. 80 e... Eu não vou mentir, mas era 84, 87, eu não lembro o número, 80 e alguma coisa. Ou eles estavam usando tecnologia digital, ou eles estavam dispostos a usar nessa próxima safra. O único fator precisa fazer sentido na questão do meu tempo e na questão do retorno, porque a margem está baixa, eu preciso melhorar minha margem. Eu não preciso agregar tecnologia, eu preciso agregar rentabilidade e sustentabilidade. Então eu estou vendo isso, eu estou vendo alguns produtores saindo, estou vendo o cara quebrando, entre aspas, assim, se desfazendo das áreas. Tem caras pequenos com nível de endividamento. Eu tive uma reunião esse tempo com o pessoal de extensão rural, que dão mais esse suporte para produtores menores, assim. Tem cara que está alavancado mesmo, mas aí você sabe que, como você mesmo falou, aqui é tudo privado, a captação do recurso, tudo é segurado também, então você acaba tamponando um pouco e você acaba filtrando antes, né, do cara fazer uma alavancagem tão grande. Agora, no restante, eu vejo que tem um mercado absurdo para solução digital, para tecnologia e para inovação. Só que a gente ainda está no meio do caminho. Ainda está caindo a ficha, ainda está tendo a transição. Infelizmente, é assim que funciona. Naquele negócio que eu falei de investimento, eu estava numa mesa redonda no ano passado, no metade do ano passado. E
E ele era em cima da crítica ao lado todo da direita, que era de que agora eu só invisto se você for profitable, entendeu? E que está faltando um papel, e eu não vou dizer o termo social, mas um papel responsável de entender que tem tecnologias que não são de curto prazo. E aí o que o cara falou? Não sei se era verdade, mas foi o case, a história que o cara falou, que tinha um investidor que deu negativa de investimento numa startup que era num negócio de enzimas para quebra de proteína, uma coisa assim, que o cara, né, porque eles estavam em fase 1, 2, 3 e tal, não fazia sentido, e foi lá em 2021 ou 22. E o cara disse não. E a principal aplicação daquilo era na área de medicamentos, e tinha uma tese deles em cima do negócio você sabe que estão desenvolvendo a cura do câncer aí, né? Tem várias ferramentas, várias coisas aí de cura de câncer que eles estão trabalhando aí. E aí era uma dessas peças, era isso, tá? Era um elemento. Eu sei que esse investidor disse que voltou o ano passado, não sei se foi 24, 25, o que foi, para entender, para investir, e ele pediu para fazer, para o cara dar o update do deck, e disse, cara, agora eu quero investir, eu tenho interesse, e agora eu tenho um motivador, porque a minha esposa está com câncer. E eu tenho visto que tem um espaço, e pelo que eu lembro, vocês estariam em fase 3 agora, e na fase 5, né, teria condição de já ir para uma tal. E aí, no final, ele falou assim, a gente estaria em fase 3. A gente está indo para a fase 2 agora, porque a gente não recebeu investimento. Quem sabe se você tivesse investido lá atrás, agora a gente estaria em fase 3. Então, o que eu vejo um pouco que a gente está perdendo muita tecnologia boa, principalmente pedaços, entendeu? Peças fundamentais para construir esse ecossistema no agro, falando de volta aqui no agro, porque a gente pendulou extremamente para o outro lado, entendeu? Então, eu estou em grupos ainda de ex-programas que a gente participou e tal, a gente está vendo, né? Tem startup que está sendo comprada, mas, na verdade, basicamente foi, cara, pelo menos me paga um salário e aí a gente continua pagando as contas aqui, tu assume a operação. Tem outras que estão se fundindo e, basicamente, também é um merge lá para manter alguma coisa. Então, assim, porque o mercado está tentando se ajustar, mas a gente está cortando na carne em algumas coisas, né? E infelizmente, é parte da maturidade do negócio e tal. Mas eu derivei um pouquinho, Francis, para responder um pouquinho da maturidade do mercado, falando do produtor, mas também para trazer o ecossistema na necessidade dessas peças estarem juntas. O que os produtores estão falando para todos eu não tenho tempo para ficar abrindo 5 abas e 4 aplicativos. Eu quero algo que você me ajude sem eu precisar né, ficar olhando 200 telas e... O que eu digo é como se fosse o iFood no Brasil, só que você tem um iFood, uma marca, para ver o menu, um para ver o restaurante, o outro para ver o menu, um para comprar, o outro para pagar e o outro para contratar o entregador. Imagina o trabalheiro que dá isso. É o que o agro ainda está vivendo, sabe? As coisas são muito... E aí, como não teve muito aporte, não teve condição de receber né, recursos em maior volume, ninguém teve condição de acelerar suas integrações. Porque aí eu tenho uma startup, o Carlos tem uma startup, e ele diz, e aí, Carlos, vamos fazer integração? Ah, cara, mas ok, mas eu tenho uma APIzinha aqui, como é que a gente vai juntar? Ninguém tem head, né, Head of Integration, ninguém consegue criar um projeto, um squad, e colocar lá 3 caras para ficar fazendo um piloto, porque está todo mundo ainda lutando na... Então, está tudo junto acontecendo, né? Não, mas aí tem uma oportunidade, né? Imensa. Bom, eu sou empreendedor por natureza, então eu não tenho como não dizer que eu sou otimista, né? Eu sou otimista. E então eu estou sempre tentando enxergar o copo meio cheio. Então, para mim, tanto que a gente recebeu muita paulada no último ano e meio para ajustar indicadores, né? Os red flags que eles chamam dos investidores, porque para eles não fazia sentido. Coisas que para mim eram fortalezas, eu notei que não eram. E daqui a pouco vocês vão ter a mesma indignação que eu tive. Que era, cara, nós temos um custo menor de mão de obra no Brasil. Isso significa que eu consigo ter uma estrutura maior, com menos caixa. Isso é ótimo, né? Não. Na cabeça de 90% dos investidores que eu conversei, não é. Sabe por quê? Por dois fatos.
primeiro fato, infelizmente, a gente é visto como pouco produtivo. Isso virou pior ainda, porque esses fundos todos tiveram no seu portfólio startups naquele período da pós-pandemia e pandemia tal, aquela debandada de contratação de programadores e gente da Índia, da América Latina e tal. E aí eles notaram que tinha que contratar 2 caras para produzir o que um produzia. Tanto é que eu tive vários fundos que disseram, cara, inclusive a gente agora, quando tem que estar todo mundo buscando eficiência, a gente teve de novo oportunidade de buscar aquela estratégia e a gente falou, não façam isso. Por quê? Porque você não tem entrega, como é que eles falaram assim, você não tem Processo? Você não tem um comprometimento de entrega, e aí se você não gerenciar muito de perto, o cara não produz. E se você fizer pressão e for em cima, o cara pede para sair. Então, na cabeça deles era assim, ó, resumindo, tem caras que falam direto, tem caras que falam na lata, né? Mas eles, quase como se fosse assim, cara, olha só, para te rodar essa operação com 10 pessoas no Brasil, nessa área, você não vai ter condição de rodar aqui com 10, porque vai custar esse valor, você vai pagar 2,5, 3. Então, você vai ter que me mostrar que você consegue melhorar headcount, consegue melhorar, porque senão não vai fechar a conta. Se você quer entrar num... Entendeu, né? Então, tem alguns pênaltis que a gente tá apanhando de aprendizado e fizemos um monte de mudança. E aí, de novo, estava falando do copo meio cheio, né? Eu olho isso como algo positivo. Daqui a pouco, com mais dinheiro, Carlos, a gente teria passado por cima do problema, entendeu? Agora, sem recurso, cara, o que a gente faz? Vamos organizar a cultura, vamos metrificar melhor, vamos trabalhar com sprint melhor, vamos buscar um processo de gestão de produto melhor, o roadmap tem que ser mais claro. Contratar melhor, né? Contratar melhor. O investidor no Brasil, normalmente, ele pede uma visão de entrega de produto para frente. Aqui o cara quer um roadmap detalhado em 6 meses. Eles são muito processualistas, entendeu? E é aquela coisa do... Cara, porque entendeu? É assim que é o nosso processo. Não tem essa de, tá bom, então, isso aqui já tá ótimo. Nossa, cara, adorei você, tô me investindo no empreendedor. Não é mais isso. Não sei se infelizmente ou felizmente. Tá muito mais racional ainda do que era dentro dessa... De novo, ruim para um lado, bom para o outro. Vamos tentar buscar aí o que faz sentido para cada um, mas, infelizmente, a gente está perdendo alguns negócios interessantes. Tem um amigo que, né, começou junto também lá atrás, com outra inovação e tal, a empresa saiu do mercado já. Porque ele falou, cara, não tinha como, nasceu o segundo filho, não tem como eu viver essa vida de startupeiro aí, minha família não aguenta, e pegou o emprego. Sim. Pessoal, temos mais perguntas? Acho que dá tempo do Chequim responder mais uma perguntinha antes da gente encerrar. Alguém quer fazer uma pergunta? Aproveitar a oportunidade. Temos muitos aí. Francis, eu respondi tua pergunta? Tá claro aí para ti? Sim, sim. Legal. E se ninguém tiver mais pergunta, eu posso continuar nesse assunto. Então pode perguntar. Vai lá. Vamos aproveitar isso. Porque, assim, eu tenho uma visão muito parecida com a sua, que Nebraska, eles têm um problema de sucessão muito grande. A sucessão, ela tem um imposto alto e né, as propriedades são menores, não sustentam as gerações, então eles têm um problema. A minha visão, eu trabalho na área de bioinsumos, né? Trabalho nessa área já há muitos anos, e mais de 20 anos. E a Prospecta também está aqui, no hub aqui da universidade, né, no parque aqui da universidade, e a Lídia está ali, e o que eu vejo, assim, muito de adoção de tecnologia, no caso dos bioinsumos, e aí eu acho que seria interessante, você também está em Illinois, poderia acrescentar um pouco, que é o seguinte, o Brasil, como ele é um grande concorrente dos Estados Unidos, e eu concordo inteiramente com você, todas as diferenças do produtor e do investidor, mas o Brasil ele tem vindo puxando a fila recentemente de adoção de tecnologias, né? Uhum. E no caso dos bioinsumos, nós temos regulamentação, e o Brasil ele está mudando sua regulamentação, e nessa jornada, nesse caminho, os Estados Unidos e a União Europeia também estão. Por quê?
Porque com bioinsumo você não tem resíduo no alimento. Se você não tem resíduo, ele vale mais. Então, eu vejo que isso é uma grande oportunidade aqui. Aqui no Corn Belt, eles não usam tantos bioinsumos, porque eles têm N razões. As costas, eles usam bastante, porque aí é outro tipo de alimento. Mas mesmo aqui, eu vejo que com o aquecimento global, você tem mais pragas, porque eles têm aqui só uma first generation, eles não têm como nós. E do que se você vê, assim, do que está acontecendo também, essa é a sua visão, o que você comentaria sobre isso, assim? Esse é um tema muito bom, Francis. Porque, assim, tudo que for relacionado a essa questão do comportamento do produtor, comportamento do mercado, a gente não falou aqui. Inclusive, eu comentei, né, Carlos? O Pedro saiu ali, mas o André está aí, que é o nosso né, responsável pelo marketing e vendas, a parte de revenue. A gente lançou o site novo hoje, tá? Então, vocês podem acessar lá o digifarms.com. Tem inglês, espanhol e português. Fala um pouco mais da nossa visão de produto e nessas jornadas que a gente tem. E aí, por que eu estou falando isso, Francis? Porque a gente enxerga a cadeia do agro, tá? A gente tem três waves. A primeira wave é a wave de base, que é em cima da decisão, que passa pela agronômica, mas ela também é operacional e financeira, que é você conseguir combinar, que é aquela dor ali, Carlos, que eu respondi no início, como é que você pega essas peças e põe ela na ordem certa para ela funcionar melhor. Então, essa é a nossa primeira onda. Quando você vai para a segunda onda, a gente está falando de, principalmente, os scores, né? E aí entra a visão... E aí, na primeira onda, tem a solução para produtor, tem a solução para revenda cooperativa e tal. Na segunda onda, a gente tem um foco maior de, vamos falar assim, metrificar e traduzir aquele cenário em parâmetros que podem ajudar na mitigação de risco, podem ajudar na rastreabilidade. E quando a gente vai para a terceira onda, aí é total nessa questão de cadeia de alimento, tá? Porque aí é quando a gente consegue criar uma rede descentralizada de sourcing, né? A gente chama de Decentralized Sourcing Process, porque aí você consegue trazer a demanda da indústria no lado e isso gerar oportunidade de premium pricing para o farmer no outro lado. Pois bem, se você olhar isso como cadeia toda, qualquer coisa que está relacionado a como que a cadeia está funcionando, como que as trading companies estão operando, como que as indústrias estão operando, eu estou tentando entender o tempo inteiro. Então, eu já fiz reunião com... pega esses caras de Purina, a Mars, né, que fazem essas rações, que estão na... Cara, tudo que eu tenho que conversar. E aí, quando entra nesse ponto, Francis, o que eu vi acontecer... pelo menos nesses últimos 3 anos, um pouco mais forte, 2 anos, e que eu acho que é um pouco também do comportamento dessa questão. Tem uma questão de centralização na cadeia de distribuição americana. Todo mundo sabe disso, quem é do agro. Cara, no Brasil, você tem, no raio de X quilômetros de um produtor, você tem 40 revendas e cooperativas que o cara pode comprar. Aqui, o cara tem 1, 2, ele compra sempre da mesma. Isso era verdade. E aí entra um pouco dessa questão do desafio da mudança, tá? Que é o que eu notei agora recentemente. E aí eu não sei se, de novo, prós e contras, né? Para alguns é bom, para vocês eu acho que é espetacular, Francis. Quem está puxando, e aí para digital isso está vindo junto, quem está puxando e puxou muito essa provocação foi o biológico, tá? Que é o seguinte, ó, está acontecendo uma descentralização de novo, né? Porque não vai chegar ao que virou o Brasil, tá? Porque o Brasil, na verdade, é outro comportamento. A gente veio daquela formação de canais lá nos anos 70, que uma estrutura de acesso difícil no país, então cada cara virou uma revenda, né? O cara entrava como funcionário da multinacional, de repente o Carlos estava lá no meio do nada, e disse, Carlos, você não quer virar um canal? A gente te dá crédito e você passa a distribuir produto. Tá bom. Então isso virou esse monte de revenda, né? Que foi a grande dificuldade da transição profissional, porque esses caras hoje estão todos uns gato gordo, só tirando pedido e não querem mudar para profissionalizar. Então, também tem um lado... mas aqui não, aqui sempre foi assim, ó. Pega aí, 90% do mercado de insumos do estado X é uma cooperativa. Cara, como que pode isso?
Ou então 70% a uma e começa uma outra a beliscar. O que a gente notou, e aí eu estou falando de conversas que eu tive, de olhar indicadores, olhar apresentações em eventos e tal. O produtor, esse mais data-driven, começou a olhar o biológico como a possibilidade, ele começou a bater na porta daqueles caras que são esses consolidados e grandes cooperativas, grandes revendas, e esses caras não tiveram a velocidade e não quiseram quebrar os processos para levar soluções novas. Isso também para o digital também vale, tá? Alguns querendo desenvolver iniciativas internas, e aí você sabe que é difícil, né? Aí você sabe melhor que eu, Carlos, a inovação, né, a parte corporativa e inovação interna e né, co-criar com startup, e aquela visão de vou comprar startup, botar aqui dentro, está resolvido, não é assim. E aí, o que aconteceu? Abriu um espaço para aqueles caras que eram consultorias regionais começarem a trabalhar com venda desses outros produtos. E aí eu notei isso nessas últimas 2 safras bem mais, tá? Falado por produtor em evento, eu participo às vezes de mesa redonda, a gente está muito próximo em Peoria, a gente tem ali em Peoria um escritório também, e Peoria foi muito responsável por trazer a gente para cá, lembra, Carlos, que eu falei no início, que nos atraiu muito e tal, estou muito grato a ele. Eu acabei ficando aqui, até porque a minha esposa teve a oportunidade de emprego aqui também, então a gente tinha que equacionar tudo, e como a gente está em Indiana também, fica mais meio do caminho, tá? Mas eu estou 1, 2 vezes por semana, eu estou lá, e eles fazem o Farm Bureau faz muito dessas mesas redondas com produtores para testar conceitos e trazer questionamentos e tal. Então, em resumo, aquilo que era só grandes cooperativas começou a surgir aquilo que antes era uma consultoria técnica e que começou a trabalhar com uma venda, ou esse cara criou uma unidade de venda, ou esse cara basicamente criou uma estrutura física que também tem produto. E aí isso está abrindo espaço para esses caras também levarem outros tipos de soluções daí, que entra drone, aplicação por drone e a parte de digital. Então isso está descentralizando, porque assim, tem uma cooperativa que eu estou desde antes de eu vir para cá, desde 22 eu tenho reuniões com eles e conversas e tal. Como eu falei, o americano aqui não vai se jogar, ele vai pedir uma validação, depois ele vai escalar no outro coisa, depois ele vai pegar um POC diferente, é normal isso. Mas é que na cooperativa já é mais normal, então vai demorar 7 anos para validar isso aí. E aí eles têm iniciativas internas, eles querem ver como é que isso vai plugar, como é que isso pode acontecer. Enquanto isso, esses caras mais regionais estão recuperando aquilo que o americano sempre valorizou muito, que é o seguinte, pô, cara, mas é o filho do Carlos que abriu a consultoria. O Carlos era o cara que amigo do meu irmão, que não sei do que, e agora o irmão dele é sócio do filho dele e eles estão com uma consultoria e estão vendendo o produto. Então, eu vou comprar os biológicos deles também. Então, juntou, sabe, o não acesso com a questão do relacionamento próximo. Sabe que o bairrismo aqui, né, Francis, sabe melhor que eu, o cara, eles vão brigar com a cidade do lado porque o time da minha cidade vai ganhar. Agora, eu vou brigar com a outra cidade, porque nós, 2 cidades aqui, estamos próximas. E eu, no condado, então eles vão indo isso em escalas diferentes. Mas eu estou vendo isso, tá? Eu estou vendo um espaço melhor, eu estou vendo muita coisa acontecer. Óbvio que daí as multinacionais estão comprando Deus do mundo para tentar correr atrás, né? E aí tem toda uma questão de regulamentação e tudo acontecendo junto, você sabe. Mas eu também sei que a regulamentação, ela tem que dar... Ela não tem que pedir, hoje a gente diz, ela não pede licença, né? A tecnologia, ela simplesmente pede desculpa e passa por cima. Então, a regulamentação, ela tem que vir atrás para resolver, né? Primeiro começa e depois ela... Mas eu estou vendo um espaço bom, tá, Francis? Eu estou vendo mudanças aí. Tá, que bom. Eu preciso ir, obrigada. Eu vou te chamar depois no WhatsApp para a gente conversar. Obrigada, gente. Ainda mais. Tchau. Lídia, queres fazer uma última pergunta? Abre o microfone aí. Oi, pessoal. Oi. Primeiro, assim, Parla, adorei a tua fala. Chequinho. Me identifiquei muito pela área de engenharia agronômica, tá? Bom. E a questão veio no gancho aí, né? Como eu sou da Prospecta Bios, faço a parte de PDI aqui junto com os demais sócios.
nessa parte dos bioinsumos, olhando assim o que a DigiFarm faz, hoje é mais um planejamento do agricultor, né? Adoção de tecnologia e não um pacote tecnológico pronto com 5 aplicações de fungicida, como tu citou, né? Então, como agrônomo, eu conheço bem essa realidade, também sou de origem de agropecuaristas, a gente lidava com gado, eu ainda tenho uma propriedade que eu herdei do meu pai, com gado e lavoura, né? E acho que seria importante tu colocar para nós, assim, dentro desse planejamento da fazenda, né? Seja ela agropecuária, somente agricultura, como biológico ou bioinsumo. Vamos falar de bioinsumo geral, né? Porque nós, na Prospecta Bio, trabalhamos tanto com biofungicida, bionematicida, biopesticida e fertilizante biológico, né? Isso, seja em tratamento de sementes, seja aplicação junto, em paralelo, ou junto a químicos. Como tu vê esse planejamento, assim, por parte do agricultor? Porque hoje, a realidade, a gente está aqui no Brasil, né? A França está lá nos Estados Unidos, mas a empresa ainda tem sede somente no Brasil. Hoje, o que acontece, assim? Muitos filhos, talvez ao contrário dos Estados Unidos, pelas grandes propriedades, médias e grandes, muitos filhos e filhas de fazendeiros, como eu, fizeram agronomia. Então, quem está lá na ponta, operando ou comandando essa operação, não é mais um agricultor que tem ensino médio, ou menos até. Sim, com comportamento atávico e empírico, né? Está muito mais científico, né? Concordo. Isso. É porque os anos 80 e 90, né, 70 e 90, a gente teve um caminho diferente no Brasil, né? Foi colocado como importante, né? A agricultura estava pujante naquela época, então a gente não teve... Foi exatamente o contrário daqui, né? Exatamente. Mas a tua pergunta, então, Lídia, falando especificamente sobre como que a gente ajuda e como que eu enxergo isso, tá? Primeiro, a gente entende que não existe regra de bolo, não existe receita pronta, muito pelo contrário, cada realidade é uma realidade. Então, é nesse formato que a DigiFarms funciona, por isso que a gente tem aí uma base de dados hoje, né? Nasceu com a base própria, depois a gente começou a expandir a partir de ensaios em outros lugares, depois essa base, né, utilizando AI e tal, a gente foi expandindo para outros modelos. Em resumo, o planejamento, ele precisa considerar que não é calendarização, muito pelo contrário, ele precisa entender que não existe uma realidade única, mesmo se a gente olhar só do lado agronômico. Então, eu posso pegar e dizer, cara, agronomicamente pode fazer sentido eu fazer isso, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho capital para bancar essa operação, entendeu? Porque eu vou ter que fazer um uso de mais isso ou aquilo. Então, eu tenho que buscar soluções que sejam... Então, nem só de um, nem só do outro. E aí a gente precisa entender que são cenários. Então, a gente ajuda desde a construção do cenário, entendendo que depois que você planta, tudo muda, né? Muda o planejamento, às vezes não consegue ser colocado em prática porque aí choveu, ou porque o equipamento quebrou, ou porque você vai ter que fazer uma coisa antes, tal. Então você tem que adaptar e ajustar isso. Então a gente trabalha num conceito de planejamento e depois ajuste durante a safra para manter aquele alto potencial produtivo. E os bioinsumos são fundamentais dentro dessa, né, como ferramenta. Inclusive, a gente até montou um projeto há 2 anos atrás, que a gente enxerga na DigiFarms como peça de suporte na transição da matriz química para a matriz biológica. Porque é quando você quebra a visão de eu vou usar isso porque é o que o cara está dizendo que eu tenho que usar e que quer me empurrar o produto, para eu usar algo que é o que está fazendo sentido de um lado agronômica, né, cientificamente, mas também do ponto de vista sustentabilidade e né, financeiro. Sustentabilidade, não estou falando só da questão ambiental, estou falando financeira também, tá? Sim. Então eu vejo assim, ó, que e aí tem um lado, Lídia, que até a tua colega ali, ela comentou.
a Francis, ela comentou que é essa parte mais de rastreabilidade, de ter os traços, né, de resíduos e tal, que a minha preocupação para o Brasil ficar fora por causa da infra que é complexa e não existe no Brasil. A gente está notando aqui uma oportunidade de... o pessoal está chamando, tem 2 termos que eu tenho visto no mercado. Eles chamam de Specialty Row Crops e outros chamam de Purpose Driven Crops. Porque row crop seria culturas de linha, né? Então, basicamente, é o que a gente chama de grãos, né? Que é soja, milho, essa cultura que é em linha, que não é né? Outras culturas que são chamadas de specialty, que são culturas mais de hortifruti e tal. São mais perenes e tal. O que muda? O que muda é que essa cultura, essa row crop, tradicionalmente ela é uma commodity. Soja você vende com base em preço da bolsa, né? Você tem um preço que... Ou seja, não adianta, se eu planto junto, eu e o Carlos, e a gente é muito caprichoso, eu vou com os... Carlos, nossa soja é linda, vamos vender por 30% mais? Ele vai dizer, cara, não tem, cara, ninguém olha para... É tonelada de soja, que vai virar bushel ou vai virar, né, tantas toneladas, lá e deu, cara, acabou. Não tem, adianta a gente ser bonito e ter olho azul e verde, que a gente vai fazer uma soja mais cara. Não. Agora, o mercado na ponta começou a se especializar. Ele começou a demandar uma... E aí isso entra, que aí a gente precisaria umas 3 horas para ficar falando, que aí entra com esse avanço da biotecnologia. Porque quando a gente mexe no gene para selecionar né, em detrimento de uma coisa, outra. Ou seja, a gente está buscando o quê? Produtividade. E o cara lá em cima fez um trabalho espetacular no nosso Big Brother aqui, né? Ele botou uma regra que é o seguinte, cara, se vocês mexer de um lado para subir, o outro lado cai. Não vai virar os dois para cima, entendeu? Então, assim, toda vez que você quer performance, você perde o quê? Resiliência. É a mesma coisa com cachorro, com cavalo, pega né, um cachorro vira-lata, cara, tem um cachorro que até esses tempos estava vivo, que meu irmão fez veterinária, e ele foi um instrumento de estudo lá deles, eles tinham que tirar cada semana um pedaço do bicho. O bicho não tinha baço, não tinha pâncreas, no meio pulmão, não sei o quê, e era um vira-latão lá, viveu 30 anos depois. Agora, pega o Lulu da Pomerânia e dá para ele uma ração meia boca, ele morre. Entendeu? Porque foi muito especialista. Então, o que acontece? A gente vem selecionando alta produtividade e a gente vai perdendo proteína, qualidade de óleo e outros fatores, porque também entra a questão do uso de ferramental químico para poder aumentar aquela produtividade. Resumindo, o cara lá da ponta que compra essa soja, e aí um cara, foi um diretor da Mars, me falou, a gente tem um produto que eles chamam de top shelf, né, que seria para topo de prateleira, que é essas rações para gato, que a gente não tem o sourcing, né, a origem, o fornecimento da soja com o nível que a gente precisa para produzir, porque não tem, ela é de alto nível proteico, esse produto, e a gente não faz sentido a gente rebeneficiar uma soja que está com nível proteico baixo. Então, a gente não consegue atender a demanda que o mercado tem. Eles estão dispostos a pagar mais se você entregar uma soja com mais proteína. Aí que começa a bater uma coisa na outra. Então, assim, de um lado você tem farmers que estão buscando programas, e aí você vai para um lado de sustentabilidade, aí tem coisas de crédito de carbono, tem coisas, né, mais em relação a traços ou resíduos, e você tem outro lado que é do ponto de vista de aproveitamento industrial. Eu quero soja com... Aqui está um boom de biofermentação, né? Vários projetos de biofermentação para produção de enzimas, isso e aquilo. Só que aí, o que é o principal insumo que eles usam? Um dos principais é óleo de soja. Só que aí, você precisa de características organolépticas para que lá no processo todo saia de uma coisa. Porque senão, sabe, né? Põe coisa ruim aqui, vai sair coisa ruim lá. Então, você começa a ter também nível de especialização de demanda de óleo. Seria um nicho? Nicho. Mas aí que tá, Lídia. Quando eu falo nicho, eu entendo restrito. Nesse caso, não é restrito, é gigante. Porque a demanda, ela é uma demanda
de produção em escala. Então, assim, ó, são produtos que têm demanda em mercado em escala e que precisa ter sourcing de grão com aquela característica em escala. Tem demandas de sustentabilidade, por exemplo. Esses tempos me ligaram, mandaram mensagem, aí o cara me ligou, eu vi o site de vocês e tal, eu tenho aqui uma demanda recorrente para compra de soja que não tenha traços desta e desta molécula para tofu na Ásia. Sim. Vocês conseguem mapear o produtor que não tem? Eu falei, cara, isso é a nossa terceira onda, que é quando a trading vem e oferta um premium pricing para você seguir um package, que pode ser não usar um químico, pode ser não usar, tem que ser só um grupo de genética, ou você tem que colher só até tal data, porque você tem que garantir, né, o prazo. E a gente consegue dar a previsibilidade para dizer assim, só um pouquinho. O Carlos é diretor da indústria tal, ele está se comprometendo com uma produção para produzir X, sei lá, toneladas ou milhares de latas lá daquela ração. Ele precisa ter sourcing, né, de originação desse produto. E aí ele também tem essa informação. Cara, essa aqui caiu, essa aqui segue. Então a quantidade vai confirmar para ele poder ir ajustando. E aí ele consegue explorar aquele mercado. E aí ele está disposto a pagar 10% a mais. Aí o produtor chega e fala, cara, 10% a mais para fazer a mesma coisa que eu faço? Quer dizer, faço um pouco diferente, mas basicamente é plantar soja, aplicar, posso não aplicar uma coisa, aplicar outra, posso não botar uma semente, botar outra, mas é a mesma coisa que eu estou fazendo. Essa, para mim, é a bola da vez que está picando, mas a gente ainda está no meio de outras mudanças, então não é tão rápido. Sim. E que, felizmente, eu acho, espero estar errado, sinceramente, coração, o Brasil vai ficar para trás. Por causa da logística. Porque é difícil você conseguir. Aí tem várias. Eu fiz entrevistas e conversas no Brasil com os caras. Cara, aqui vai ter que virar o projeto da fazenda. Não vai poder ser descentralizado como é aqui. Porque daí o cara não vai. Ele mistura tudo. Entra lá na moega, tudo junto. Não tem como separar. Entendeu? Aqui, pergunta para quem já esteve aqui. Isso aqui, cara, é um xadrez de asfalto nas propriedades. Sabe como é que os caras vão... O pessoal de semente, tem produtor que também produz semente, né? E aí, cara, o cara vai de... nicho de mercado. Porque tem mais valor agregado. Claro. A empresa e os outros caras, são outros produtores também, que, né, também terceirizam para esses outros multiplicarem, cara, eles vão buscar de bitrem. Na boca da lavoura, porque é asfaltado. Ele só estaciona do lado, vem o graneleiro e já passa para o bitrem. E o cara vai dali, ele já... Tanto é que tu anda aqui e diz, nossa, mas não tem silo. Mas não precisa, porque a estrutura de escoamento é rápida. Sim. Enquanto que a gente não tem. Então, isso é algo que não vejo ninguém falar. Vai passar e vai começar assim, ó. O que é commodity vai virar, tipo assim, sabe? Classe D, com preço baixo, e a gente vai olhar e vai dizer, cara, e a classe A, B, C lá? Por que a gente não pode? Cara, mas já está acontecendo isso. Pelo preço da soja nesse ano, Chequim, ela é uma commodity... Quer dizer, na agronomia sempre foi o sementeiro diferenciado do produtor de grão. Bom. Mas era só isso, né, Lídia? Só existia essas duas diferenças, né? Sim. Hoje está tendo 500 níveis, entendeu? Está aparecendo... Começou, sabe como? Programas para sustentabilidade. O crédito de carbono. Sim. Só que aí você tem que fazer um shift do produtor todo. Eu tenho que chegar lá e dizer, oi, Lídia, quando você planta? Eu planto 1000 acres. Então, Lídia, você quer adotar e fazer parte do programa? Você tem que mudar todo o teu manejo. Sim. Você passa a ser, entendeu? A adotar aquele programa. Porque não faz sentido você adotar 100. Agora, se você descentralizar isso, por exemplo, o Carlos está lá plantando, ele pode dizer, cara, eu vou fazer um planejamento onde nesta área, nesse talhão, eu vou seguir essa e vou ser elegível a 12% de premium pricing. Ponto. Agora, na outra área, eu vou seguir o mercado normal porque eu consegui uma negociação ou porque eu tenho medo e eu não sei o que é. E daí, no outro ano, eu posso aumentar. Então, você dá uma flexibilidade, você dá informação na mão de ponta a ponta e você entrega o que é hoje o maior problema dos dois lados. De um lado, a demanda existe, especialista,
mas não existe o sourcing, e as indústrias e os tradings estão padecendo no meio. E no outro lado, você tem um produtor correndo de inanição porque não tem margem. Sim. E os caras dizendo, eu te pago 15% a mais. Porque o meu Então, custo de eu produção... quero virar, a Prospecta quer ser esse lado diferenciado por questão tecnológica. Não é o bastão, não é o mais do mesmo. Mas é nicho, mas não é nicho, tá? É por isso que eu falo, eu não gosto do termo nicho, que nicho, para mim, parece aquele negócio muito, sabe, especialista, muito específico. O cara, tanto é que a gente fala, modelo de negócio, não, eu tenho um modelo de nicho. Cara, então não é uma boutique, vai atuar com, sabe? As pessoas não, eu falei nicho por uma questão de compreensão, mas tu entende que ter um foco num sementeiro é completamente diferente de atender uma produção de grãos em massa, que é uma commodity. Só que você tem muita produção de sementes no Brasil, que são quase sistemistas de indústria, que já recebem os seus pacotes, e esse cara não vai mexer. Entendeu? Por isso que eu falo, a diversidade é a oportunidade. Entendeu? Entendi. Porque existe muita demanda. Tem cara que precisa... para um lado, um percentual para outro, para subsistência, resiliência. Porque é quase como o produtor poder, lá, né, aquela coisa lá, produtores menores dizer, eu vou plantar um pouquinho de mandioca, um pouquinho de couve, um pouquinho de alface, para me diferenciar. É quase isso, mas é tudo soja e milho, quase, só que com vocações. Só que isso demanda do digital. Sabe por quê? Porque a informação tem que acontecer. Não é uma coisa do tipo, eu faço o que eu quero e eu vendo para quem eu quiser, não é livre mercado. Não. Porque senão, imagina, eu quero comprar um negócio, eu quero produzir um negócio, o Carlos é da indústria, ele quer comprar uma coisa. A gente não sabe, eu produzo uma coisa que não é o que ele quer e ele quer um negócio que eu não estou produzindo. Aí chega ele, não pode se comprometer com a indústria, ou ele é a indústria e ele não pode ter sourcing, e eu estou com um troço que não tem mercado. Porque, e outra, porque às vezes tem menor produtividade, só que tem mais margem, porque tem menor custo, porque tu está usando menos químico daqui a pouco, está botando um biológico e está com o mercado de premium pricing. Sim. Né? Bom, senhores, 19h50. Muito obrigada. Estava preocupado que ia faltar assunto num determinado momento, lá 1 hora e pouco atrás. Muita coisa dentro. Podemos conversar vários dias. Com certeza. É uma área muito grande, né, Carlos? Tem muitas subgavetas aí dentro. Ótimo. Continuamos aí, como disse a Francis, no contato. Obrigado pelas perguntas, Lídia. Obrigado. Meu querido, obrigado pelo teu tempo aí, pela disponibilidade de abrir, contar a tua história para nós, né? Imagino que o pessoal tenha gostado. Te agradeço imensamente, né? Fico muito feliz de saber o quanto a Venture apoiou vocês aí nessa trajetória, e conte sempre com a gente no que precisar aí nos próximos passos. Seguimos torcendo por vocês aí, tá? Maravilha. Obrigado, Carlos, pelo convite. Prazer é meu, é my pleasure, como eles falam aqui, né? Assim, eu gosto muito de alguma forma, dar o give back, seja, né, como eu falei ali, mentorando essa gurizada que está saindo da universidade agora, perdida, essa geração nova está tentando se achar, e aí tu conversa, meu filho está envolvido numa sementinha de startup, numa área de deductions ali, aí tava conversando, cara, é louco, porque tu fala umas coisas que é tipo beabá, assim, os caras, não, só um pouquinho, como é que é isso? Explica aqui, ó, não só um pouquinho, mas como eu falei, cara, isso aqui é óbvio. E aí eu lembro de um professor que falava isso lá na graduação, que ele dizia, o óbvio só é o óbvio pro olho preparado. Então, e aí eu digo, cara, então eu preciso buscar base para que a obviedade sempre seja possível, né, de estar na minha frente, porque aí você conecta as coisas. Então, eu gosto, né, muito de poder participar desse tipo de dinâmica, assim como participo do outro lado também, ouvindo, né, porque, assim, ó, a vida já é difícil em alguns aspectos sem a gente se ajudar e se... Então, nós vamos fazer, pelo menos, o que a gente pode, né, agregar ali. Então, obrigado pelo convite, Carlos. Espero que tenha contribuído na jornada de vocês. Muito bacana. Teu depoimento foi muito útil, muito bacana. Muito obrigado, tá? Fico te devendo essa. Um grande abraço e sucesso. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.